Senta aí, pega a pipoca que agora nós vamos fazer um resumão da questão Palestina. E já toca aqui no coraçãozinho para esse conteúdo chegar para mais pessoas. Em 2006, o clima entre Israel e a faixa de Gaza se acirrou outra vez. O Fatah foi derrotado nas eleições pelo Hamas. Carros-bombas, mísseis balísticos foram lançados contra Israel pela autoridade palestina. A resposta foi imediata. Um novo confronto tomou conta do país vizinhos. Além da resposta militar, Israel declarou embargos econômicos contra Gaza, que causou um grande prejuízo à população local. Em 2008, o Egito buscou mediar a situação e promover um acordo de cessar-fogo. Contudo, o acordo durou apenas 6 meses, pois Israel se recusou a retirar o bloqueio econômico que adotou. O conflito de Israel e Palestina continua vivo. Dura décadas e não há sinais de chegar ao fim em algum desfecho. Se por um lado os palestinos acusam os israelenses de usarem forças militares desproporcionais nos ataques, do outro lado os judeus acusam o Hamas de praticar atos terroristas e utilizar de sua população como escudo. O domínio da Palestina continua sendo o desejo principal de cada lado. Os palestinos são um povo islâmico sem pátria. Não são recebidos em nenhum dos países do Oriente Médio e nem mesmo nos países árabes. Por onde passa, são tidos como refugiados e colocados em assentamentos. Mas a vida em Gaza não é melhor do que dos campos de refugiados. Frequentemente, seus suprimentos de gás, energia elétrica e água potável são cortados pelo governo. Além disso, os palestinos têm que conviver com a escassez de alimentos, com bombardeios constantes e sobre o domínio autoritário de Hamas. É um verdadeiro cenário de guerra. Dennis Prager, especialista em assuntos de Oriente Médio e Rússia, formada pela Universidade de Colômbia, resume a questão palestina. A divisão dos territórios em 2 estados é uma possibilidade antiga, mas nunca foi concretizada. Em 1914, o Império Otomano, que controlava todo o Oriente Médio, inclusive a área palestina, chega ao seu fim. Em 1918, os britânicos assumiram o controle da região. Sob o regime inglês, em 1936, houve uma revolta árabe contra os vizinhos judeus e os governantes britânicos. Para resolver o problema, foi organizada a Comissão Peel, liderada pelo Lord William Peel. O grupo estudou o problema e concluiu que a violência acontece porque os 2 povos buscam governar o mesmo local. A resposta à Comissão Peel propôs criar 2 estados independentes. A proposta pensava a favor dos árabes, com 80% do território e seria entregue aos árabes, 20% aos judeus. Os judeus aceitaram a proposta, mas os muçulmanos rejeitaram e tomaram a onda de violência. Em 1947, os britânicos solicitaram uma solução do conflito à ONU, e em novembro deste ano, as Nações Unidas propuseram novamente a criação de 2 estados. Os judeus aceitaram a proposta e os árabes não. No dia seguinte à proclamação da independência de Israel, os árabes atacaram a nova nação. Novamente, os israelenses buscaram desenvolver o território para os árabes. Em 1967, após a vitória na Guerra dos 6 Dias, os políticos judeus formularam 2 propostas para negociar os acordos de paz: oferecer Gaza, o Egito e a Cisjordânia para a Jordânia em troca de paz, oferecer esses mesmos territórios aos palestinos para que formassem seu Estado. Os árabes, no entanto, não desejaram fazer negociações. Ainda em 1967, reuniram-se na reunião da cúpula Liga Árabe, em Khartoum, no Sudão. Desta reunião saiu 3 famosos nãos: não à paz com Israel, não ao reconhecimento de Israel e não às negociações com Israel. Em 2000, o primeiro-ministro israelense Ehud Barak, presidente nas negociações do acordo em Camp David, tentou negociar com os líderes da OLP, Yasser Arafat, uma nova solução. A oferta foi o território da faixa de Gaza e 94% da Cisjordânia, como Jerusalém, a oeste como capital. Como proposta, a OLP lançou ataques de homens-bombas, que mataram mais de 1.000 cidadãos civis Israel. Em 2008, Ehud Olmert, o primeiro-ministro israelense daquele ano, acrescentou as terras à oferta anterior, mas Mahmoud Abbas
O líder palestino rejeitou novamente. Mesmo sendo recebido diversos não em suas tentativas de negociação, em 2005, Israel saiu pacificamente de Gaza e entregou aos palestinos. Ao invés de desenvolverem a região, o Hamas tomou conta do local, um centro de operações militares. Muitos estudiosos contemporâneos se posicionam a respeito do conflito como anti-sionistas e defendem a causa palestina. Não são antissemistas, como eram os grupos nazistas, mas sim se definem por serem contrários à existência de um Estado judeu. Uma de suas alegações é que uma questão religiosa não pode ser sustentada à concessão de um território ao povo israelense. No entanto, os judeus não são apenas um grupo religioso, mas sim um povo e uma nação. E em seu livro sagrado há mais de 100 referências dele quanto uma nação. Outro ponto importante é o argumento histórico apresentado por Israel, argumentos históricos usados pelos judeus para sustentar a criação de seu Estado. O território da Palestina nunca foi um território árabe, tampouco esse povo viveu lá. Historicamente, ele foi um território dos reinos judeus, o reino de Israel, o reino de Judá, o segundo reino de Israel. As nações judias que ocupam Israel são: primeiro reino judeu, 1000 a 586 a.C., segundo reino judeu, 538 a 66 a.C., e o terceiro estado judeu, Israel, de 1948 até os dias atuais. E esse resumo da história bíblica nós vamos ver no próximo capítulo. Já curte, comenta e compartilha. E se gosta de conteúdos como esse e é novo por aqui, me segue para mais.